Então já estamos ao vivo, né? Aqui só esperar um minutinho o pessoal entrar. Aí eu já vou chamar a nossa convidada de hoje, né? A Dayana, né? Que estará aqui conosco hoje. Só mais um minutinho. Agora que o pessoal começar a entrar, eu vou chamá-la aqui. Vou chamar, eu acho que ela já está aqui conosco. Já vou convidar a Dayana, que aí a gente vai. Oi, Oi, Day, boa noite. boa noite. Tudo bem com você aí? Tudo e com você? Aqui também está tudo bem, graças a Deus, né? Então, Hoje um dia aqui em Sete Lagoas, né? Minas Gerais fez um dia muito quente, mas agora já tá mais fresquinho, né? aqui também tá fazendo muito calor e à Uhum. noite tá prometendo chuva, vamos ver. Uma chuvinha sempre é bom, né? É, Então, Dai, vamos iniciar com a oração do Vinde Espírito Santo? Invocação do Espírito Santo? Então, em nome vamos. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. São Paulo Apóstolo, Rogai por nós. Maria, Mãe da Igreja, nossa Mãe, rogai por nós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Então, Dai, para a gente começar, né? Eu vou me apresentar para que você me conheça melhor também, quem está nos assistindo, e daí, posteriormente você se apresenta, pode ser? Pode ser. Então, eu sou a Mariana, né? Eu tenho 29 anos, sou do GED Sete Lagoas, eu estou como secretária, né? Primeira secretária do GED de Sete Lagoas, já faço parte do GED há 4 anos. Eu fiz o cursilho em junho de 2015, o 9º cursilho para jovens aqui da Diocese de Sete Lagoas. E você, Dai? Bom, eu sou a Dayana, eu moro em Viradouro, eu acredito que vocês nunca ouviram falar, mas é perto de Ribeirão Preto, Barretos. Eu faço parte do GED de Jaboticabal. O meu GER é o Gerson Ribeirão Preto. Atualmente eu estou como representante jovem do regional. E a partir do encontro nacional, eu vou estar representando os jovens da Macro Sudeste, né? Eu fiz o 7º cursilho misto para jovens em 2011. Tenho 28 anos, quase a sua idade. Somos Próximo, parecidas, daqui 3 próximas. meses eu vou fazer 29. Ah, então é por pertinho. Eu fiz 29 no mês passado. Oi, Então, Alan. olha lá. O Alan já está com a gente, o Thales, né? A Ana Amélia, que é minha mãe, está conosco também. A mãe sempre prestigia, né? É Então, verdade. agradecer a presença de todo mundo e aos pouquinhos o pessoal vai entrando, vai chegando do trabalho, vai entrando conosco. Então, primeiro, Dai, eu queria te agradecer, né, pela disponibilidade. Nós nos conhecemos um pouquinho no encontro da Macro, né, no último ano, Isso. lá em Barbacena. E agora, né, a gente tem essa oportunidade, né, eu falo que é a coisa que a pandemia nos trouxe, né, esse poder Sim. dessa interatividade, de poder mesmo trocar experiências, né. Então, muito obrigado.
A Vilma, que hoje está como nossa coordenadora, ela também agradece bastante. Ela não está presente na live conosco, porque hoje ela perdeu um tio, né? Então, para ela está sendo bem difícil. Então, é agradecer a sua presença. Eu que agradeço o convite, fiquei bem feliz e estamos aí, né? Sempre que precisar. Amém. Então, a gente estudou, né? Você vai poder falar para a gente sobre o tema, né? Cristão e fé e o seu comprometimento. Aí você pode ficar à vontade que a gente estará aqui bem atentos a você. Certo. Então eu vou tentar falar um pouco sobre cristão, fé, comprometimento e um pouquinho de como está sendo nesse período, né, que a gente está vivendo. O ser cristão na igreja, né? Ser cristão na igreja. Nós devemos ser cristão na igreja. Eu trouxe, ver se dá para ver certinho. Dá Essa é a igreja, minha paróquia, aqui de Viradouro. Então a gente tem que ser cristão na igreja, né? E também ser cristão no mundo. Sim. E ser cristão não é uma tarefa fácil. É fácil ser cristão? Não é. A gente sabe que cada vez mais difícil, né? Eu falo que é uma grande responsabilidade, mas a gente tem que estar sempre ali tentando. E nós somos convidados a ser cristão, né? Mas, somente cristão, vou na missa, eu sou batizado e sumi da igreja. Eu fiz o sacramento que a gente fala da fuga, né? Da crisma, sumi da igreja. Mas a gente tem que ser, assim, aquele cristão comprometido, assim como a gente ouviu lá dentro do cursilho, né? Não somente ser cristão. Eu sou católica e pronto. Como a gente escuta muitas pessoas falando, né? Mas ter aquele comprometimento, independente se a gente está tendo escolas vivenciais presenciais ou online. A gente sabe que é bem difícil, principalmente com o jovem, né? Mas a gente tem que tentar ter esse comprometimento. Aí eu gostaria também de falar da diferença do consagrado do leigo, né? Consagrados e leigos, que a gente sabe que a gente somos leigos e a gente tem que estar ali sempre, né? Os consagrados, eles têm a função, né, diretamente ligada à igreja, que é organizada na vida pastoral, enquanto nós, leigos, a nossa missão não é somente na sacristia, e sim também no nosso ambiente de vivência, que é nos nossos ambientes, nossa casa, trabalho, faculdade e tudo mais. Mas essa missão, a gente não vai fazer aquele trabalho que o padre faz, que ele desenvolve, né? Mas a gente pode ajudar nos trabalhos da igreja, através de uma convocação, participando de uma pastoral, de um movimento, sendo catequista, estando na liturgia, ministros e tudo mais. E a gente sabe, né, que, bom, aqui pelo menos em Viradouro é assim, a maioria dos coordenadores de pastorais e movimentos são cursilistas. Passou, 90% é cursilista. Então a gente sabe que o cursilho dá esse embasamento, né, dá toda essa formação pra gente, e também a gente às vezes não participa somente do movimento, a gente está ligado em alguma coisa, né? Eu estava na catequese, precisei de sair porque não estava dando conta, mas eu estava na catequese, eu estava servindo de acólita e ajuda aqui, ajuda ali e tudo mais. E eu acredito que aí também não seja diferente, né? Então, é o que a gente precisa também nessa parte da missão. Mas essa também, ela não é só, a nossa missão ela não é só isso. A gente tem que aceitar o chamado de Deus para uma missão própria e indelegável. É aquela que, assim, ela é só minha, ela é só sua, Mari. Ninguém pode fazer por mim. Eu não posso fazer por você e você não pode fazer por mim. Cada um tem uma. E qual que é a nossa missão, de fato? É evangelizar. Mas evangelizar qualquer ambiente, né? A gente tem que tentar levar o evangelho de Jesus Cristo a todos os ambientes que a gente vive e fazer com que esses ambientes eles sejam impregnados dos valores do reino, fazer que esses ambientes eles sejam dignos de hospedar os filhos e filhas de Deus.
e fazer com que esse ambiente tenha assim uma mentalidade com valores, o nosso agir de cada dia, né? Que a gente tenta ser igual a Cristo e sermos anunciadores do Evangelho. Ou seja, a gente também precisa ser o próprio Evangelho, né? A gente costuma falar, ser o Evangelho vivo, né? A nossa vida, o nosso testemunho. Tentar fazer com que as pessoas vejam Cristo na gente. É tão bom quando às vezes a gente encontra alguém que através só de um sorriso a gente já consegue sentir Cristo na pessoa, né? E é o que eu falo que o cursilista, a marca do cursilista é esse sorriso, essa alegria, esse amor, que várias pessoas falam, nossa, vocês são diferentes. Ah, mas qual a diferença? É isso. Eu falo que a gente está sofrendo muito nesse período de pandemia, nesse sentido, porque a gente é acostumada a estar junto, a se abraçar, mais, né? Eu falo que a gente está sofrendo um pouco mais. E aqui a gente ainda não está se reunindo presencialmente, mas a gente sabe que se tiver que se reunir vai ser difícil nesse sentido, né? Nós vamos sentir isso. Então, evangelizando dessa maneira, a gente vai ser o sacerdote, né? Como eu falei. Olha que bonitinho esse aqui. O profeta, né? Que a gente tem que anunciar, né? Tem essa imagenzinha também. Sim. E o servidor, que é uma imagem muito bonita, que eu falo que é um dos exemplos mais bonitos da gente servir o próximo, né? Aqui no caso, lavando os pés do próximo. E a gente pode servir ouvindo, sendo amiga e tudo mais, né? Às vezes não somente ajudando em, sei lá, talvez bens materiais, alguma coisa assim, mas eu falo que as pessoas elas estão carentes de atenção, principalmente agora. Então a gente pode ser esse servidor dando essa atenção, né? O sacerdote, na parte que doa, a gente tenta doar a nossa vida em favor da construção do reino de Deus, servindo a Deus na pessoa do nosso irmão. A gente não precisa ser padre para fazer isso, a gente pode ser pessoas normais e fazer isso. Na profeta, a gente anunciar, né, o reino de Deus e seus valores com a nossa vida. E denunciar também aquilo que é contrário ao plano de Deus. A gente não vai ficar concordando com tudo. Se está contrário ao plano de Deus, a gente tem que pegar e falar. Mas a gente tem que saber também como que a gente vai denunciar isso, né? E o servidor, que é como eu falei, a gente tem que estar a serviço da vida e com a comunidade, junto com o nosso testemunho. E tentar transformar as realidades injustas, né? Que a gente vê muita injustiça por aí. Eu sou uma pessoa que eu vejo, assim, injustiça que eu não me conformo e eu quero tentar mudar. E, assim, hoje eu consigo pensar e tentar ajudar. Antes eu queria, sabe, já chegar mudando. Brigando, a gente tem que saber, a gente tem que saber dosar, ver o que vale a pena, o que não vale, né? E ninguém vai poder fazer isso pela gente, como eu falei. Porque nós que somos chamados a fazer isso nos nossos ambientes. Ó, começou a chover aqui, ó, foi só eu falar. Então a gente pode fazer isso na onde a gente vive, no trabalho, no nosso lazer também. A gente pode estar num grupo de amigos, numa balada, não sei, em algum lugar a gente pode também tentar ser isso. Eu já convidei jovens para fazer o cursinho no meio de uma balada. Sim. Então eu falo, a gente tem que fazer a nossa parte e tudo mais, né? A gente não precisa estar com a Bíblia ali embaixo do braço, no meio da balada, ou deixar de ir, não, eu não vou fazer isso. Não, a gente pode estar nesses lugares e tentar ser esse sal, né, fermento e luz e tudo mais. A nossa vocação ou missão é ser um cristão comprometido, né? Ela passa de uma vida distante do projeto de Deus, Cristo nos ensinou. E levar a conversão aos outros. E tudo isso, como que a gente vai tentar ser, né? A gente vai tentar ser o sal, né? A comida sem sal, sem graça, né? Então a gente sem graça, bem sem graça.
Eu tive uma parte da minha vida que eu tava bem hipertensa e eu não podia comer, tipo, era muito sem graça. Sim. E assim, mas a gente tem que saber também o limite disso, né, de ser esse sal, porque também se a gente colocar muito, também vai passar do ponto, vai ficar também, né, bem ruim. O fermento, né, que aqui tem esse daqui, a gente conhece o outro também, a gente tem que ser também esse fermento, e a luz, né, que é o que vai iluminar as vidas. Então a gente tem que ser sal da terra e luz do mundo. A luz que ilumina os caminhos para que os outros sigam, né? Enquanto o sal dá o gosto, sem que se apareça de forma alguma. O sal ele dá o gosto, mas não se aparece. Então a gente vai dar o gosto nas vidas das pessoas sem se aparecer. A gente não precisa ficar, Mariana, eu faço isso, isso e aquilo. Não. A gente dá o gosto e tá tudo certo. A gente tem que dar esse tempero, né, na vida das pessoas, principalmente com o nosso testemunho e, como eu falei, com a alegria, né, que é a marca do cristão, no caso do cristão cursilista, né? Sim. A gente pode ser isso, sal da terra, luz do mundo, mas também a gente consegue ser, mesmo sem estar o tempo todo falando, né, dessas coisas da igreja. Não precisa ficar 24 horas falando. A gente vai inserindo ali em vários momentos, né? E com um exemplo simples. Igual eu falei, a gente não precisa também andar com a Bíblia o tempo todo debaixo do braço e ficar se mostrando e tudo mais. Mas a gente só não pode ter vergonha de sermos cristãos. Às vezes a gente pensa assim, nossa, tem gente que não tem vergonha de falar de Deus, né? E às vezes, em alguns momentos, eu já me peguei mas eu vou falar isso, vamos falar que eu sou careta. Principalmente na época de escola, que você falava essas coisas, você era taxada como careta, né? Mas não, a gente não pode ter vergonha. A gente tem que ser o protagonista. Igual quando a gente assiste uma novela, o que chama mais a nossa atenção é o protagonista. Eu vou assistir porque eu quero ver o principal e tudo mais. E é o que a gente tem que ser, o protagonista. A gente brinca muito aqui que a gente não vai ser o. Não é coadjuvante. Figurante. Quando precisa. Figurante, né? Então a gente tem que ser o protagonista, né, da nossa vida. Em todas as nossas atitudes, nos lugares, tem que ser tudo pelos valores do Evangelho. Assim nós vamos ser esse que dá gosto na comunidade e luz para a caminhada com outros irmãos. Também vamos ser esse fermento da nossa comunidade, ou seja, a gente vai ajudar ela a crescer, espalhando a justiça, o amor, a solidariedade, a fraternidade e o perdão. E também a gente tem que ser grandes lutadores da paz, principalmente dentro da política, né? A gente tem que saber como lidar. E a igreja ela afirma com convicção que nós leigos nós devemos ser os protagonistas da evangelização, ou seja, assumir essa evangelização com a nossa vida, sendo ela a parte principal da vida. Aí a gente não pode esquecer, Mari, da formação, que eu coloquei aqui esse desenho de um professor dando bonequinhos, né? Sim. E tem um grande exemplo nesse tempo de pandemia nas escolas, a formação. Não está podendo ir na escola, Sim. mas mesmo assim as crianças não deixaram de ter essa formação, né? Então tem online. Nós cursilistas também, nossas escolas, as formações a nível de CESOM, regional, também estão tendo online. E assim, o que eu venho percebendo é que o pessoal está muito assim, acomodado. Eu não vou participar hoje não. Ou às vezes nem avisa, não participa, e a gente fica, nossa, a gente preparou e tudo mais. Mas assim, a gente tem sempre que buscar a formação para o nosso bem. E a gente também não vai falar de alguma coisa que a gente não conhece, né? Então, a gente sabe de todos os livros que a igreja, o movimento oferece pra gente, né? Igual na escola, a gente recebe o diploma, a gente faz uma faculdade e tudo mais, e a gente também tem que ter essa formação. A formação cristã bíblica, né, a social e humana, que vai nos permitir ter essa consciência
crítica cristã, observando a realidade em que a gente vive, comparando essa realidade com a palavra de Deus na Bíblia. E a gente vai conseguir ter essa capacidade para saber separar o bem do mal. E também para a gente não ficar alienado naquele mundinho, né? Então, com a formação, a gente vai conseguindo sempre chegar um pouquinho mais longe. O livro maior que pode dar essa formação, que a gente sabe, é a Bíblia, que todo mundo tem em casa, e tem gente que, assim, não abre, não lê. É o livro maior que a gente tem a formação. A gente tem também o Catecismo da Igreja Católica, Cursilho por Dentro, Documento de Aparecida, dentre outros, né? Agora, na pandemia, tem um documento também da vida pós-pandemia, se eu não me engano é esse nome do Papa. Assim, a gente tem números, né? Livros que pode também trazer essa formação para a gente, né? E também o cristão, ele é o retransmissor da vontade de Deus no meio do mundo. Por isso, é indispensável na nossa vida a sintonia com a oração. Coloquei essa criancinha rezando. E na oração, né, ela é a maneira que a gente consegue, que o próprio Deus escolheu para dialogar com o seu filho diariamente. Então, é o que a gente tem. A oração é tudo que nos aproxima de Deus. A gente costuma lembrar da oração, a maioria das pessoas, na hora que tem algum problema. Sim. Como um remédio, né? Mas a gente também tem que lembrar também de rezar, de conversar com Deus, também quando a gente não tem nenhum problema. Não somente quando precisa, né? Não tenho que pedir, eu vou agradecer. Então, a oração constante e frequência, né, nos sacramentos para estar aberto ao chamado de Deus. E além da formação da oração, que a gente sabe que vai formar o nosso tripé, a gente precisa também entrar em ação, né? Que é uma das coisas, assim, que eu mais gosto, né? Além da formação, da oração, que é o nosso agir, né? O agir do cursilista. A gente arregaçar as mangas, ter confiança em Deus e dar o primeiro passo para tornar o mundo melhor, né? Essa ação, ela é fermentar de evangelho os ambientes. O cristão, a fé, o nosso comprometimento, é essa ação. A ação, ela dá o sentido à nossa vida, em toda a nossa oração e a formação. Então, ela tem que estar sempre em comunhão. No tripé que o cursilho forma, né? Se apoia a formação, a oração e a ação. Se a gente fazer muita coisa, se a gente só ficar na formação, vai ficar caindo, porque vai faltar. Então, a gente tem que estar sempre em comunhão com esses três, a oração, a formação e a ação. E dentro da nossa caminhada, não vai poder faltar nenhuma dessas situações, porque se faltar alguma delas, a gente vai estar falhando em algum ponto da nossa vocação. E hoje, mais do que nunca, Cristo e a Igreja contam com nós. E para anunciar, né, e assumir essa nossa vocação. E a gente não pode se esquecer nunca que movimento, ele é o segundo nome de um cristão comprometido. Então, a gente tem que estar sempre em movimento, né? Aqui em Viradouro, mesmo com a pandemia, a gente não parou. A gente continuou fazendo as escolas online. Vamos ligar, o nosso representante jovem, ele liga chamada de vídeo no WhatsApp, vamos rezar hoje vamos rezar o terço. E também não faltou a ação, que a gente fez um drive-thru, arrecadamos acho que 6 toneladas de alimento. Nossa. E assim, a nossa cidade é pequena, tem 20 mil habitantes, e assim, foi uma bênção, né? Nossa, muita coisa. Bastante. Aí conseguimos agora para o dia 12, né? Conseguimos doces para as crianças também, conseguimos fazer 1.000 saquinhos de doces. Sim. Saímos também para entregar. Então, assim, eu sei que com a pandemia ficou tudo mais difícil. Ficou, a gente sofre com isso. Eu falo, eu queria estar, assim, indo nas escolas e fazendo isso e aquilo. A gente queria estar nos encontros juntos, mas não é por isso que a gente vai ter que parar, né?
E assim, pelo que eu venho vendo, o movimento, graças a Deus, ele não parou. Ele tá ali, o pessoal tá participando. Sim. E a gente tem essa chance, né, de a gente estar próximos. Hoje tem pessoal lá do Rio de Janeiro que está com o pessoal do Sul e a gente vai viajando, né, através do Instagram, do Face e Aham. tudo mais, e podemos estar perto. Então, assim, como é que está o nosso comprometimento nesse tempo de pandemia, né? A gente vê que muita gente desanimou, mas a gente tem que estar sempre ali. Na semana do dia 12 de outubro, o nosso representante jovem aqui do meu setor e eu, nós fomos nas casas de alguns cursilistas com a imagem de Nossa Senhora, a gente levou para eles, assim, de dentro do carro, em alguns a gente desceu, mas ficamos longe de máscara e tudo mais. Sim. Rezamos uma Ave Maria, fomos para outra casa. Rezamos uma Ave Maria, fomos para outra. E assim, a gente percebeu que o pessoal estava sentindo essa falta, essa necessidade. Então é como eu falo, não tem desculpa, a gente consegue fazer alguma coisa, dá para fazer sim. Então a gente consegue ser comprometido, tá ali firme na nossa fé, mesmo com a pandemia. Tá mais difícil? Tá, mas a gente consegue sim. E agora eu vou fazer uma dinâmica. Eu não Sim. sei se você tem fácil aí, eu esqueci de te avisar. Uma folha de papel, se você quiser Tem. fazer junto. Tenho, Sabe? tenho uma. Aqui no quarto eu tenho uma mesinha que é cheia de folha. Aqui, tem uma folha. Oi, Marcelo. Ah, Tudo Marcelo. bom? Marcelo já esteve conosco também. Eu estava assistindo esses dias. Eu Sim. não assisti ao vivo, mas assisti depois. Sim. Você consegue fazer um barquinho? Eu acho que não. Como Ó, que é se um não conseguir, barquinho? se o Ah, pessoal quiser fazer em casa também, eu, deixa eu pegar uma folha e quando a eu era gente faz. criança, eu fazia barquinho, fazia aviãozinho, Ó, porém, nós vamos dobrar a folha no meio, tá, no meio, sim, ó, no meio assim, normal. Aí tá, nós vamos dobrar mais uma vez, mais uma assim, só vez. para marcar, ó. Só vou marcar o meiozinho. Eu acho que esse É. princípio eu lembro. Aí vai abrir essa parte aqui, ó, que vai ficar para baixo. Sim, Desse jeito nós vamos dobrar aqui, ó. tá. Aqui. Então vamos tentando aqui. Vamos relembrar a infância. É. Aí, assim. Ó, o Rodolfo tá falando muito tempo atrás. Aqui que muito será, um pouco tempo atrás, Adô. Ó, isso, assim. Aí, assim, Aí nós vamos dobrar aqui pra cima, ó. tá. Dobrei pra cima dos dois lados. Isso. Aí vai formar o chapéuzinho que a gente usava no dia do soldado, lembra? Sim, lembro. Na escola. Fazia com Assim. jornal. Aham. Aí nós vamos abrir aqui. No meio. Eu ainda lembro, mais ou menos. E vamos dobrar pra cima, ó. Uma orelhinha pra cima, Uma de orelhinha um pra lado e cima do outro. e a outra Assim. para cima também. Assim. É. Aí nós vamos dobrar assim e vamos puxar. Abrir. E vai ser um barquinho. Um Deu certo? barquinho. Deu certo o meu barquinho. Ele ficou com a Tá. pontinha pequenininha, mas deu certo. Não tem problema. Se você tiver fácil aí também, se não tem problema, uma tesoura. Dá para rasgar na mão também. Tem. Uma tesoura. Ah, preparado então. Então É. vamos lá. O barco, ele representa a nossa vida, né? Então, na nossa vida, tem dias que o mar, ele tá agitado, né? E tem dia que tá calmo, que são os dias que a gente tá tranquilo, não tem nenhum problema, nada tá atrapalhando, estamos bem com a gente mesmo. Mas nos dias do mar agitado, nos dias dos problemas, a gente tá lá, né? Uma hora tá lá em cima, uma hora tá lá Sim. embaixo, uma hora tá assim. Então, esse barco, ele representa a nossa vida. Então, tem dias que nós estamos sentindo assim, tristes, desanimados, com uma ansiedade que é o que está hoje em dia pegando bastante nas pessoas, principalmente nos jovens, né? A gente vê muitos jovens sofrendo com ansiedade, depressão e tudo mais. Então, essa pontinha do barco representa essas coisas
ruins das vidas, né? Das nossas vidas. Então, nós vamos cortar assim retinho essa parte que tem esse assim? peso na sua vida. Isso. E vamos guardar a pontinha. Tá, guardadinha. Só que aí a gente continua, né? Navegando ali, só que tá pesando ali. Por quê? Tá tudo para esse lado, né? Do lado de lá. Então, o nosso comodismo, a nossa falta de comprometimento, a nossa falta de fé, quando a gente dá desculpa para não participar das coisas, então tá tudo aqui. Então nós vamos também tirar isso e vamos guardar. Aí o nosso barco ele fica assim, né? A nossa vida. Tem uma pontinha apontando para cima, umas maiores, umas menores, né? E nós vamos cortar essa pontinha, só que nós vamos guardar separado dessas duas laterais, ela com um pouquinho mais de caminho nós vamos guardar. Tá, então corta a pontinha. Isso, e guarda separado. Agora, uma parte um pouquinho mais difícil, que nós vamos abrir um pouco e vamos ver o que vai formar. Não vamos abrir tudo, nós vamos abrir um pouquinho. Olha aí que essa parte é um pouquinho mais complicada. Isso. Coloca o tanto. Mesmo se rasgar um pouquinho, não tem problema. Isso. Deixa eu ver. Aí, ó. Meu Deus, também. Vamos ver, o pessoal que está na live, se vai adivinhar o que isso está parecendo. Vamos ver. Se alguém quiser, pode colocar nos comentários. E aí a Mariana vai falar também o que parece. Que parece uma camisa. Não sei. Isso. Uma camisa. Uma camisa. Isso. Aqui, que é essa parte aqui, a parte dos braços. Mas é uma camisa normal? Não. Não. Deixa eu ver. Você tá com uma camisa do Cursilho hoje, né? Sim. Eu também. Não sei. Então, no nosso caso, é a nossa camisa do cristão, né? Sim. Que é, olha lá, a rosa, a camisa, a Bia, um castelo. Bia. E uma camisa, ela errou. A Bia é aqui da minha cidade, do meu setor. Sim. É uma jovem nossa, um orgulho dela. Então, uma camisa, que é a camisa do cristão, né? Que no nosso caso a gente coloca a camisa do cursilho, nossa camisa do cristão. Mas nem por isso, nos outros dias que a gente não vai estar usando a camisa do cursilho, a gente vai deixar de estar, né, com a camisa do cristão, que a nossa identidade é isso, né? Então a gente precisa vestir essa camisa que é do cristão. Agora, Mar, a gente vai abrir. Tá vendo? E que isso também significa? Vamos ver também se alguém adivinha. Aqui nessa parte aqui. O que pode, sim, significar pra gente? Nas marcações mesmo, né? Que no caso, essa marcação aqui e essa marcação que simboliza, né, a cruz. A cruz. Que através dela, que tem, ó, nesse buraco aqui no meio, a gente consiga enxergar o nosso próximo, né, o nosso irmão. Então, nós temos que tirar essas coisas da nossa vida, né? Aquela ponta que aponta para cima a gente guarda com carinho. A gente veste a camisa do cristão, no caso, a nossa camisa é do cristão cursilista. A morte, né, na cruz, o amor que a gente aprendeu, a gente vai conseguir enxergar o próximo, né? Sim. E aí, agora, nós vamos abrir aquela parte que tá apontando para cima, que eu falei para guardar com carinho. Carinho. Você sabe o que é? Que vai simbolizar, que significa na nossa vida? O que seria? Isso, na dinâmica, e o que simboliza na nossa vida é o nosso alimento, que é a Eucaristia, né? Sim. Que nós ficamos assim muitos meses sem, sentimos muita falta. E agora, aos poucos, né,
que a gente já está voltando à missa e tudo mais, que a gente se alimenta disso. Que isso não pode faltar na vida do cristão. Com certeza. Agora nós vamos abrir aquelas laterais e vamos ver o que tem ali. Oi, Léo. Oi, Vanilson. Eles são daqui da minha cidade. Entendi. O Léo é o nosso representante jovem, Mariana. Ah, sim. Bem-vindo, Léo. Conosco. Formou 4 pedacinhos de papéis, né? Isso. No barco, o que isso significa? Já andou de barco? Você e mais alguém ali? Sim, já mandamos de barco. E o que precisa no barco, no barquinho ali, para poder ele sair do lugar? Que a gente precisa fazer? Os remos, né? O motor. Isso. Nós temos 4 remos. 2, aí é seu. 2 aqui é meu. E os outros 2? De quem que Jesus Cristo. De Jesus Cristo, que é quem a gente tem que estar sempre junto, né? Sim. Então, na nossa vida, na nossa caminhada, não adianta estar somente Jesus, ou estar somente nós. A gente tem que estar sempre com Ele, né? Tá sempre junto. Tô ali remando sozinha, não. A gente tem que estar sempre com Ele. Então, eu gostaria de deixar também, para depois, quem quiser ouvir, aquela música do barco, que é muito bonita, é uma música bem antiga, mas é muito bonita, para finalizar, né? Se eu tivesse uma voz bonita, eu cantava, mas assim, depois também não tem. Eu te mando pessoal aí para poder ouvir, mas aqui é a música do barco. E essa dinâmica eu gosto de usar muito, eu falei que eu já até decorei, eu já fiz em vários lugares, e é uma coisinha simples que eu acho que consegue pegar um pouco a atenção do pessoal e trazer uma mensagem, né? Que a gente tem que ser esse cristão. Vestir a camisa do cursilho, ser uma cristã e tá sempre em comunhão, né? Igual eu falei, a gente tem a Eucaristia e tá sempre junto com Jesus. Não se esquecendo do nosso tripé, que é a afirmação, oração e ação. E ser sempre sal da terra, luz do mundo, né? Ser esse fermento, ser esse servidor, né? E ser evangelizador na igreja e no mundo, né? Então, foi isso que eu preparei. Se alguém tiver falar alguma coisa, você também, se quiser falar alguma coisa. Sim. Foi isso. E eu agradeço o convite mais uma vez. O Vini, né, o Raposão, ele falou assim, ai, Dai, é meu Ged, você vai falar do Ged que ele fez o cursilho, né? Eu falei, nossa, que legal, que honra. E estamos sempre aí, sim, que precisar. O Vinícius, ele já esteve conosco também, né, nas nossas lives, né? E como você disse, né, essa questão da formação, né, das escolas, no início, né, foi bem difícil para a gente aqui do nosso JET de Sete Lagoas, porque a gente não imaginava que chegaria, né? Acho que nenhum brasileiro imaginava que essa pandemia chegaria aqui. E no início a gente sofreu bastante, mas conseguimos, né, colocar a live aí, já tem, se eu não me engano, uns 5 a 6 meses que toda segunda-feira a gente tem a nossa live, né, a nossa escola live que a gente denominou aqui. A exemplo daí de Viradouro, nós fizemos também arrecadação, né, aqui é uma cidade maior do que de Viradouro, hoje nós temos 230 mil habitantes na cidade. Nós fizemos, é maior um pouco, né? Fizemos arrecadação de fralda mais maior. Sim. Fizemos arrecadações, né, para nosso asilo daqui, a Vila Vicentina, para a casa de recuperação, fizemos o drive-thru, um almoço, e agora também no dia 3 teremos outro almoço, um drive-thru, nosso primeiro arroz carreteiro do GED de Sete Lagoas. Muito legal. E convidar, né, todos que estão na live, que são daqui de Sete Lagoas, das cidades adjacentes, né, Matozinhos, Funilândia, Prudente de Moraes, para esse nosso almoço do dia 6, será em drive-thru, os marmitex, então quem
quiser pode já comprar adesão. E mais uma vez, Daiane, te agradecer pela disponibilidade de estar conosco, né? Eu sei que às vezes não é fácil a gente tirar um tempinho numa segunda, né, à noite, um dia tão... Às vezes a gente tem um dia tão atribulado para chegar em casa, ajeitar uma live, né? É mais difícil. A gente Mas vai se agradecer, readaptando. sim, agradecer a sua presença. O Gédio de Sete Lagoas agradece muito. E agradecer também a todos os presentes na live, né? A Rosa, daqui de Sete Lagoas, o Thales, Luciano Jordão, Helena, todos que estão presentes conosco, né? Nessa live aí, Rodolfo, o Fabiano, todo mundo que está presente, a gente agradece imensamente. Então, E eu Dai. agradeço mais uma vez. Fica o convite para quando vocês quiserem também vir conhecer nosso setor, nosso GED. Serão sempre bem-vindos. Se Deus quiser, em breve a gente vai poder estar não Sim, só de forma virtual, né? Mas de forma presente sim, também. exatamente. Isso. Então, para encerrar, vamos encerrar com oração? Vamos. Vamos. Então, nós os agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tendes concedido. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. São Paulo Apóstolo, Rogai rogai. por nós. Maria, Mãe da Igreja e Nossa Mãe, rogai por nós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Do Santo. Espírito. Amém. Tchauzinho, Dai. Boa noite. Boa noite.